Então tá, meu nome é Maria do Carmo, da comunidade Verbo de Deus, e eu vou falar para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje eu vou falar sobre a parábola do fermento. E é uma parábola tão pequenininha, né? Um versículo só, mas nossa, tem tanta coisa para tirar, né? Como toda palavra, toda parábola que Jesus ensina. Ela está em Mateus 13:33 e também em Lucas 13, de 20 a 21. Eu vou ler o de Mateus, que é bem semelhante, né? Disse-lhes, por fim, esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Então, os dois evangelhos, eles contam exatamente a mesma coisa. E o foco desta parábola é o fermento. E a gente não precisa ser dona de casa para saber o que faz o fermento, né? O fermento é tão utilizado para levedar, fazer crescer uma massa, e uma pequena quantidade, todo mundo sabe que uma pequena quantidade faz crescer a massa. Você põe um pouquinho na massa do bolo e sai aquele bolo maravilhoso, né? Cheiroso, gostoso, bonito, né? E Jesus, ele usou essa mensagem que é muito simples e como as mulheres preparavam o pão. Naquela época, a gente prepara hoje em dia também, né? Ele descreveu uma situação corriqueira na vida de qualquer dona de casa da época. E esse processo de fazer o pão, a mulher pegou uma pequena quantidade de fermento, misturou em uma grande quantidade de farinha, e a parábola, ela não descreve os outros ingredientes, porque, na verdade, não são importantes para a reflexão que a gente vai fazer hoje, né? Mas ele foca ali no fermento, né? E ele fala nas duas parábolas, nos dois textos, que a mulher pegou 3 medidas de farinha. Olha, gente, cada medida, ela tinha, assim, 13 litros de farinha. Se elas ela pegou 3 medidas de farinha, são 39 litros de farinha. Então, você imagina o tamanho, a quantidade de pão, né, que essa mulher ia fazer. Tem gente tem estudiosos que dizem que é impossível isso, né? Que a mulher pegou quantos pães que ela ia fazer com essa quantidade de farinha. Mas lá em Gênesis 18, versículo 6, Abraão também manda a Sara fazer essas 3 medidas de farinha. E lá está escrito assim, ele fala para Sara, depressa, amassa 3 medidas de farinha e coze pães, né? Mas isso aqui é só para a gente ficar sabendo quanto que eram as medidas de farinha e como que elas lidavam com essa quantidade de pães, né? Na verdade, elas faziam pães todos os dias. O pão tinha que ser cozido todos os dias. E essa grande quantidade era assim para um monte de gente mesmo, né? Mas o foco, nós não vamos tirar o foco da parábola, né? É o fermento. Então, o fermento na Bíblia, muitas vezes, na maioria das vezes, ele é comparado como uma coisa ruim, né? Como uma coisa má, alguma coisa corrupta. Jesus mesmo, lá em Mateus 16:6,
ele diz assim: guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. O que será que ele quis dizer, né? O fermento dos fariseus e dos saduceus. Ele estava se referindo à doutrina deles, uma doutrina hipócrita, que eles tinham só para o povo. Quando fosse ver a vida deles, era tudo diferente. Eles não faziam nada do que eles pregavam, né? E Paulo também. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: purificai-vos do velho fermento para que sejais massa nova. Olha que bonito, né, gente? Purificai-vos do velho fermento para sermos massa nova. Né? Porque nós somos comparados, a partir do momento que a gente conhece Jesus, a pães ázimos, sem fermento, né? Que é como eles comeram quando tiveram que sair correndo do Egito. Então, na maioria das vezes, o fermento na Bíblia é comparado a coisa má. Mas quando a gente vai fazer um estudo, a gente tem que olhar o contexto, né? O contexto aqui não tem nada de mal e não tem nada de pecado. Aqui o fermento é comparado como uma coisa boa, né? Nessa parábola, Jesus quis mostrar o crescimento do reino de Deus. Como uma coisa tão pouquinha que você coloca numa massa tão grande, cresce, 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 né? É assim que vai ser o reino de Deus. Então, tem uma passagem na Bíblia, lá em Lucas 17, 20 e 21, que os fariseus perguntam para Jesus aonde está o reino de Deus, como que ele vai acontecer, né? Como ele vai aparecer. Aí a passagem diz assim: certa vez, interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então vejam bem, essa coisa que a gente faz, que o Espírito Santo, que é o nosso fermento, faz dentro do nosso coração, da gente levar a palavra, e a passos de formiguinha, porque a nós não é dado saber em quem entrou esse fermento e como vai crescer essa massa, né? A nós não é dado, a gente não pode mensurar o quanto vai crescer essa massa. É isso que Jesus quis dizer, né? O reino não está lá nem aqui, mas ele está entre vocês. E não está mesmo, gente? Não está entre nós? Porque olha quanta gente que a gente, vamos dizer assim, que a gente foi fermento, que a gente levedou e fez crescer dentro do coração de cada um essa vontade de viver a palavra, de conhecer cada vez mais a palavra. Esse é o sentido da parábola, né? O reino de Deus que vai crescer. Vai crescer como? Através dessa colocação desse fermento, né? Então ele vai se espalhar por todas as nações e ele vai causar efeito em toda a humanidade. Lá em Mateus 24, 14, Jesus fala que toda a massa ficou fermentada, né? Ou seja, o reino irá penetrar em tudo e vai crescer abundantemente. Ela é bem comparada, essa parábola ela é bem comparada também àquela
parábola do grão de mostarda, né? Porque também o grão de mostarda foi jogado na terra e cresceu como uma árvore grande, né? E aqui o fermento é jogado na massa e a massa cresceu. E se ele for jogado dentro de um coração que quer e tem sede de aprender, também vai crescer, porque ele vai crescer de dentro para fora. Cada um vai passando para o outro. E assim o reino não vai ter fim, né? É assim que Jesus quis dizer que o reino não vai ter fim. Então, a gente pode tirar duas grandes lições dessa parábola, né? O invisível, que é o fermento, ele demonstra resultados visíveis. O fermento, ele fica invisível na massa, mas todos podem ver o seu efeito. Não é assim quando você faz o bolo? Joga lá, ninguém mais vê o fermento, mas vai ver o efeito do bolo bonito, gostoso, né? E assim é o reino de Deus. Quando ele é conhecido no coração e na vida das pessoas, ainda que invisível, nesse mundo atual, ele está presente e vai trazer resultados visíveis. Então, nós não podemos notar o poder e a presença, a transformação daqueles que passam a conhecer e viver a palavra de Deus. Para nós não é dado ver essa sequência, mesmo porque a gente ficaria ensoberbecido, né? Ah, que maravilha, nós é que pregamos. Não, a gente lança, põe o fermento e o reino vai se espalhando, né? Nós somos os fermentadores. O fermento, ele vai atingir cada parte da massa. Se ele ficar num lugar só, não fica boa a massa, mas quando você mistura bem o fermento, ele vai atingir cada parte dessa massa. Então, enquanto a massa está descansando, que é o processo da levedura, cada partícula dela está sendo atingida, a fim de que ela cresça. E nós, como seguidores de Cristo, devemos fazer com que o reino do céu atinja cada segmento da nossa vida, né? Os cristãos devem fazer com que a obediência a Cristo reflita em todas as esferas da nossa vida. Então, quando o fermento entra na nossa vida, cada segmento, cada área da nossa vida vai ser atingida, vai ser melhorada, né? Como a Inês contou do tesouro, né? A semana passada. A pessoa vende tudo, se desfaz de tudo porque ela quer o tesouro, que é o reino de Deus. Aqui, cada pedacinho da nossa vida, cada área também vai ser atingida e deve ser atingida, né? Então, quer dizer, basta uma pequena centelha do Espírito Santo para que o reino de Deus passe a crescer dentro de nós e na vida daqueles para quem nós levamos a palavra. O reino cresce em nós e também fora de nós. Jesus fala do reino que ele já está entre nós e será espalhado pelos 4 cantos da terra. Da mesma forma que não conseguimos notar esse processo de crescimento na massa durante a fermentação, nós também temos dificuldade de ver o crescimento do reino dos céus. No entanto, não é porque a gente não consegue enxergar que ele não está acontecendo. O reino de Deus está acontecendo, apesar de que muita gente ainda tem que ser levedado, né? Jesus diz que não volta até que todos o conheçam. E tem muito trabalho ainda para a gente fazer. Essa nossa missão de fermentar as outras pessoas não acabou, né? Ela continua.
Os operários têm que estar sempre prontos a levar esse fermento a fim de que a massa cresça cada vez mais. Então, sobre esse fermento, o que a gente tem para falar, né? A coisa boa que Jesus quis falar é que o reino está aí, né? Ele está entre vocês, como está em Lucas 17, 20 e 21. E eu falei para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. É uma parábola bem pequenininha. Muito bom. Tenho mais o que falar. Muito bom. Muito bem. Maria Eduarda,